Salve, salve, os aventureiros do canal Ciclismo e Saúde, tudo beleza com vocês? Quem está falando é Emerson Mendes, enfermeiro pós-graduado em urgência e emergência e especialista em medicina chinesa, tá certo? Então, abrindo aí mais uma janelinha dentro do canal Ciclismo e Saúde, trazendo um quadro para vocês sobre o que fazer. O que é que significa esse quadro? Esse quadro é uma porta aberta para que vocês possam mandar mensagem para mim justamente sobre as dúvidas de vocês, para que eu possa, né, fazer o tutorial e responder diante dessas situações que o qual vocês estão dúvida, tá certo? Então, já recebi uma mensagem, né, de um colega do grupo Girobike, então um abraço aí para o pessoal do grupo Girobike, dizendo assim: Mendes, já passei por diversas situações, o qual eu já vi, presenciei colegas meus passando mal. O que fazer diante de uma situação dessa? Então vou esclarecer aqui para vocês o que fazer diante dessas situações, tá certo? Tendo em vista que a nossa modalidade, que é o ciclismo, é uma prática, né, em ar livre, vamos falar assim, é importante que as pessoas fiquem atentas, pessoas que são adeptos a esportes, né, que sejam ao ar livre, ou seja, na rua. É importante que se tenha o conhecimento dos números de telefone, o qual podemos solicitar ajuda. Nesse caso, 190, que é a polícia, 192, que é o SAMU, e o nosso 193, que são o Corpo de Bombeiro, tá certo? Então, fique atento a esses números, para que em alguma situação que precisamos de ajuda, esses números estão à disposição para que a gente possa ligar, ligação gratuita, e que a gente possa pedir ajuda, tá certo? Então, dentro da modalidade esportiva, de maneira geral, existem vários fatores que podem levar o atleta a passar mal durante a prática esportiva, tá certo? Principalmente nós que somos praticantes de rua, tá certo? Então, ó, fica atento aí à alteração da pressão arterial e alteração da glicose. Esses são os principais fatores que levam os atletas a passarem mal durante a prática esportiva. A pressão ela pode subir, a pressão ela pode baixar, mesma coisa com a glicose. A glicose nunca sobe, mas ela sempre desce. Quando eu falo a glicose nunca sobe, eu estou falando em relação às práticas esportivas, tá certo? Que sabemos que os nossos pacientes portadores de diabetes mellitus, ela pode ter aí a sua elevação, certo? Então, ó, vou falar aqui para vocês as principais características dessas três alterações, tá certo? Então tá aqui as três alterações: pressão alta, pressão baixa e no caso da queda da glicose, tá? Então fica atento a isso aqui. No caso da pressão arterial alta, o seu colega, né, a pessoa com qual você está prestando um socorro, ele vai relatar para você, né, o que ele está sentindo: dor de cabeça, tontura, náuseas e vômitos. Então essas manifestações clínicas podem acontecer nessas três situações, tanto na pressão alta, como na pressão baixa, como na glicose baixa. Como é que você vai saber identificar o problema? Para eu poder ajudar alguém, eu preciso conhecer, eu preciso identificar o que é que essa pessoa está apresentando. No caso da pressão alta, associado a essas tonturas, náuseas e vômitos, o paciente, a pessoa, ele vai reclamar dor de cabeça, né? Vai ter uma dor de cabeça muito intensa. Ele vai sentir essa lateral aqui da cabeça, ó, saltitando, pulando. Aqui tem uma artéria, tá certo? A artéria temporal. E se você colocar seus dois dedinhos aqui sobre essa área, você vai perceber que ela vai estar pulsando, tá certo? Então, essas artérias pulsando muito forte, né? Você pode também perceber aqui na artéria do braço. Você pode pressionar aqui com seus dois dedinhos e você vai perceber que essa artéria vai estar muito forte. Então, a artéria é muito forte, dor de cabeça intensa, associado a tontura, náuseas e vômito. Então, 90% de chance de ser um paciente que esteja apresentando picos hipertensivos, a pressão dele subiu demais. Diversos fatores podem levar à pressão arterial: insolação, esforço físico excessivo, desidratação e entre outros, tá certo? No caso da pressão arterial baixa, ela agora não está alta, ela baixou. A pessoa vai sentir as mesmas coisas: tontura, náuseas, vômitos, né? Só que ele vai apresentar mais duas queixas. No caso é a visão turva e ele vai ter uma fraqueza no corpo. Ele não vai ter aquela dor de cabeça como na pressão alta, mas ele vai ter uma fraqueza no corpo. Então, náuseas, vômitos, né? Alteração da visão e associado a uma fraqueza, está associado aí 90% de chance de ser um quadro de pressão baixa. E no caso de uma glicose muito baixa, tá? Ele também vai apresentar náusea, vômito, fraqueza no corpo. Só que nesse caso o diferencial, né, o diagnóstico diferencial
vai ser um suor frio, frio e pegajoso. Você toca nessa pessoa, na pele dessa pessoa, e você percebe que ele está com um suor frio, né, uma sudorese excessiva, e esse suor, além de ser frio, ele é pegajoso. Então isso é o que vai diferenciar justamente as manifestações clínicas dessa patologia. Na pressão alta, dor de cabeça muito forte; na pressão baixa, uma fraqueza muscular; e na glicose baixa, essa sudorese, né, fria e pegajosa. Nos demais, são as mesmas coisas: tontura, náuseas e vômitos e alteração da visão. Então isso aí é importante você identificar isso aí, porque é agora que você vai justamente prestar o seu socorro. O que é que a gente vai fazer? Tendo em vista que eu já sei o problema do paciente, tá certo? Primeiro, na pressão arterial alta, que é aquela que a pessoa reclama de dor de cabeça intensa, que você percebe a artéria temporal pulsando, pulso muito forte, fique atento a um agravo disso, que é chamado de AVC, acidente vascular cerebral. Isso é grave. Isso pode levar a pessoa à morte a curto prazo ou então sequelas irreversíveis, tá certo? Então, se você olhar para a face dessa pessoa, você vai encontrar alterações anatômicas, igual essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Ou seja, você percebe que um lado do rosto da pessoa, ela perdeu a força, né? Se você pedir para que essa pessoa lhe abrace, você vai perceber que um braço ele tem muita força e a outra ele perdeu força. Né? A boca fica mais caída, o olho fica um mais fechado e outro mais aberto. Se você pedir para ele dar um sorriso ou trincar os dentes, você vai perceber que um lado da boca ele faz e o outro lado não faz. Igual está aqui na imagem, tá certo? Então, se está associado àquelas manifestações típicas da pressão arterial alta e ele apresenta essas alterações da face, é socorro imediato para uma unidade hospitalar. Não perca tempo, fé em Deus e pé na tábua. E um detalhe, tá? Essa pessoa não pode fazer esforço, não pode andar, não pode correr, não pode pedalar. Vai ter que ser levado no braço até um carro, até uma viatura. Né? Vamos imaginar, na nossa prática, estou fazendo uma trilha e aí durante a minha trilha eu percebo que tem um colega que está passando mal. Verifico o pulso dele, pulso muito forte, ele me relata dor de cabeça muito forte, está com náusea, está com vômito, tá? Então vou deixar ele nessa posição, deitado de lado, né? É a posição para quem pressão alta, é essa aqui, deitadinho de lado. Vou oferecer bastante água para ele beber, né? Após ele fazer a ingesta de água, eu vou orientar essa pessoa a fazer xixi. Sim, o cuidado, né, de uns primeiros socorros para pessoas com pressão arterial muito alta é essa posição, bastante água e induzir ele a fazer xixi, porque quando ele faz xixi, ele perde sódio, e aí o sódio no nosso organismo, a saída do sódio vai fazer com que a minha pressão arterial baixe mais um pouquinho, tá certo? Além disso, eu posso massagear uma parte do corpo, né, que é o hipocôndilo, o epicondilite, né, a região do epicôndilo. A medicina chinesa, né, ela trata pacientes com pressão arterial alta, por exemplo, colocando pontos de acupuntura nessa região aqui, tá certo? Se você flete aqui o braço, bem onde fica a pregazinha aqui abaixo, entre a pápulazinha do músculo e a pontinha do osso do cotovelo, aqui no meio aqui, ó, né, você pode procurar um local mais sensível à pressão, um local que seja mais doloroso, e aqui você ficar massageando essa área dos dois braços, fica massageando essa área enquanto você está aguardando aquele socorro que você pediu, porque o seu paciente está com dor de cabeça muito intensa, apresentou disartria facial, que já é sinal de um AVC, e aí você deu água para ele beber, você orientou ele a fazer xixi, e agora você fica massageando essa área do cotovelo, a tendência é essa pressão baixar mais um pouquinho e ele ter uma boa resposta terapêutica a nível de hospital, tá certo? Beleza? Então, esses aí são os cuidados de fazer com a pressão arterial alta. E se for uma pressão arterial baixa, o que é que iremos fazer? No caso da pressão arterial baixa e da baixa da glicose, a posição já é essa aqui, a posição muda, decúbito aí dorsal com os membros inferiores elevado aí pelo menos a 45 graus, tá certo? Também vou oferecer água para essa pessoa beber, só que nesse caso eu vou pedir para que ele não faça xixi, porque ele vai ter que reter justamente o sódio no organismo, para que a pressão suba. Se eu perco o sódio, a pressão baixa. Então, por isso que na alta, eu peço para ele fazer xixi. Na pressão baixa, eu dou água para ele beber, e ele vai ter que segurar um pouquinho essa diurese, tá certo? A posição também aqui é essa.
E no caso, se você percebe aquela sudorese fria e pegajosa, típico de uma hipoglicemia, então eu vou ter que oferecer aí alguma balinha, algum doce, alguma paçoca, ou seja, alguma coisa que tenha glicose, para essa glicose também subir, tá certo? Então esses aí são os cuidados de paciente com pressão baixa e baixa da glicose, tá certo? Essa posição, oferecer água, oferecer doce, no caso, se tiver o suor frio e pegajoso, se não tiver, somente a pressão baixa. E fazer uma manobra chamada de manobra de Valsalva, né? Tem visto que a pessoa já está melhorando, já está acordando mais um pouco. Como é a manobra de Valsalva? Ele vai encher o pulmão de ar e agora vai soprar aqui o próprio braço, fazendo com que ele faça força. Essa área aqui vai receber um volume maior de fluxo sanguíneo, fazendo com que aí melhore essa pressão arterial. Ou então, enche o tórax de ar, prende o nariz e faz força. Isso também eleva a pressão arterial, tá certo? Então tem várias manobras de Valsalva. Tem essas duas que eu mostrei, tem essa, né? Tem uma outra terceira manobra de Valsalva, que é baixar a cabeça da pessoa. Você segura na nuca e você pede para que ele faça força para cima, ele empurrar a sua mão e você segurar a cabeça dele. Também vai fazer com que a pressão arterial desse paciente suba, certo? Então, paciente com pressão baixa, a posição, oferecer água, não faz xixi, manobra de Valsalva, e se tiver a presença de suor excessivo, dá uma glicosezinha, que provavelmente seja também no caso da hipoglicemia. Tudo tranquilo? Tudo jóia? Então, se gostou do vídeo, dá um likezinho aí no final, não esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho para que você continue recebendo as notificações. E participe do nosso quadro do canal, O Que Fazer? Ou seja, tem dúvida com alguma coisa em relação à saúde? Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, tá certo? Porque aí eu vou procurar responder isso da melhor maneira possível, tranquilo? Então, forte abraço aí para todo mundo e até a próxima. Fui!